Querido irmão, graça e paz. O audiolivro de hoje é Expulsarão Demônios. O que você precisa saber acerca de demônios, os seus inimigos invisíveis, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Hoje em dia, a baixa cobertura noticiosa dos média mostra que há milhões de pessoas em todo o mundo que estão expostas a incidentes repentinos e chocantes. Um homicídio brutal, a explosão de um autocarro ou de um edifício podem deixar marcas que não se podem apagar ou esquecer, não só nas vítimas que sobreviveram, mas também em todos os homens, mulheres e crianças que assistiram ao horror, vez após vez, na televisão. Tanto os homens como as mulheres estão sujeitos a muitas outras formas de pressão emocional. Tanto os homens como as mulheres estão sujeitos, por exemplo, ao entusiasmo apaixonado do desejo sexual. Uma cedência repentina e não premeditada a esse tipo de desejo pode muitas vezes abrir a porta para um espírito de luxúria. Alimentar fantasias sexuais ou ver pornografia pode ter o mesmo efeito. Por vezes, sucede que uma criança ou um jovem sujeito a um ataque sexual pode involuntariamente ficar exposto a um demônio de luxúria. O demônio não tem qualquer respeito pela inocência e simplesmente aproveita esse momento de fraqueza para forçar sua entrada. A partir desse momento, a criança ou o jovem fica sujeito a pressões de luxúria, que não exprimem a realidade do seu caráter. Mas nem sempre é uma onda súbita de emoção que abre caminho para um demônio. Isso pode acontecer devido a uma pressão implacável e persistente. Um homem que, sem ter culpa, tem de passar meses difíceis sem emprego, pode começar a matutar na sua incapacidade para suster a sua família. O desencorajamento pode afetá-lo de várias formas. Um comentário menos delicado por parte da sua mulher ou uma desobediência banal por parte dos seus filhos podem provocar uma explosão repentina e abrir o caminho para um demônio de raiva se esgueirar. A pressão contínua, devido à inatividade forçada, pode expô-lo, quase sem se aperceber, a um espírito de depressão ou desespero. Do mesmo modo, uma mulher cujo marido está constantemente a depreciá-la e a criticá-la pode acabar por ceder a um espírito de desespero. Ou uma mãe que pretende proteger o seu filho dos perigos que são muitas vezes mais imaginários do que reais. Pode projetar um espírito de ansiedade sobre o filho, até que o espírito força a sua entrada e passa a residir na criança. É óbvio que há muitos tipos de choque ou pressão emocional às quais as pessoas podem estar sujeitas, mas estes breves exemplos podem alertá-lo para esta forma de ataque demoníaco e ajudá-lo a edificar as suas defesas contra ele. 5. Atos ou hábitos pecaminosos. Por vezes, um mero ato decisivo pode abrir caminho para um demônio. A decisão que tomou de trair Jesus foi um desses atos. Quando ele saiu da última ceia com essa intenção, Lucas registra: entrou, porém, Satanás em Judas. Lucas 22:3. Foi o próprio Judas que abriu a porta que mais tarde não foi capaz de fechar. Há ações muito menos atrozes do que a de Judas, que podem abrir caminho para um demônio. Um dia, o meu falecido amigo Dom Basham estava a orar por uma mulher que precisava de libertação de um espírito de luxúria. Quando Dom ordenou ao demônio para sair dela, este respondeu: ela convidou-me a entrar. Quando é que ela fez isso? Perguntou o Dom. Quando ela foi assistir aquele filme pornográfico, respondeu o demônio. A mulher teve de se arrepender e pedir perdão pelo seu pecado, antes que o demônio pudesse ser expulso. Temos de nos lembrar
que Satanás sabe quais são os seus direitos legais. Quando um ato pecaminoso abre a porta a um demônio, ele não vai sair até que o ato pecaminoso seja confessado e cancelado pelo perdão de Deus. Qualquer ato deliberado para fazer o que não está certo pode abrir caminho para um demônio. Muitos destes possíveis atos são dizer uma mentira premeditada, por exemplo, roubar em lojas ou fazer batota nos exames. Por outro lado, pode até não ser um simples ato que abre a porta. Pode ser a prática deliberada e persistente de um ato pecaminoso que acaba por se tornar um hábito. A repetição de pecados secretos, tais como masturbação, fornicação ou pornografia, abre quase inevitavelmente caminho para demônios. Mas outros hábitos mais respeitáveis podem provocar o mesmo efeito. Comer frequentemente em demasia abre caminho para um demônio de gula. Persistir em sonhar acordado abre a porta para um espírito de fantasia. O exagero habitual numa conversa abre caminho para um espírito de mentira. 6. Imposição de mãos. A imposição de mãos numa pessoa durante a oração não é apenas um mero ritual religioso. Pode ser uma experiência espiritual poderosa, uma interação temporária entre dois espíritos através da qual é liberto poder sobrenatural. Normalmente, o poder flui daquele que está a impor as mãos para aquele sobre quem as mãos são impostas. Mas, por vezes, acontece o contrário. O poder tanto pode fazer bem como mal. Ele pode emanar tanto do Espírito Santo como de um demônio, dependendo de quem é que o poder flui. Foi por isso que Paulo estabeleceu certas salvaguardas. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, escreveu ele. Nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5:22. Por outras palavras, tem cuidado com quem é que te deixas que o teu espírito interaja. A imposição de mãos deve ser feita com reverência e em oração. Qualquer pessoa que participa deve certificar-se de que não está, segundo as palavras de Paulo, a participar nos pecados alheios. É um erro deixar um grupo de pessoas sem direção e encorajá-lo a impor as mãos uns nos outros indiscriminadamente. O breve testemunho que se segue, dado pela Ruth, ilustra o perigo. Em 1971, eu estava a participar num encontro carismático e o orador pediu às pessoas que quisessem oração de cura para ficarem de pé. Eu estava com uma grande constipação e, por isso, pus-me em pé. Depois ele disse às pessoas que estavam sentadas ao pé para imporem as mãos em nós e orarem pela nossa cura. Quando acordei na manhã seguinte, a minha constipação tinha melhorado, mas os meus dedos estavam todos deformados, rijos e doloridos. Então pensei imediatamente: ontem à noite houve alguém com artrite que impôs as mãos sobre mim. Renunciei ao espírito de artrite e dentro de 5 minutos todos os sinais e sintomas tinham desaparecido. Era uma crente muito jovem, tinha menos de 1 ano no Senhor e estou muito grata a Deus por ter ensinado naquela altura a ter cuidado com as pessoas que impõem as mãos sobre mim. 7. Palavras vãs. Esta é uma área na qual muitos de nós somos apanhados desprevenidos, sendo, no entanto, aquela sobre a qual Jesus deu um dos seus avisos mais solenes. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás julgado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36, 37. O que são palavras vãs? São palavras que proferimos sem pensar, palavras que não expressam os nossos pensamentos verdadeiros ou intenções. Quando nos questionam acerca dessas palavras, desculpamo-nos muitas vezes dizendo: não foi isso que eu quis dizer,
ou estava só a brincar, como se isso nos libertasse da nossa responsabilidade. É justamente contra essas palavras vãs que Jesus nos avisa. O fato de muitos cristãos serem culpados de proferirem habitualmente palavras vãs não torna a situação menos grave. Na verdade, qualquer um que considerar este aviso de Jesus como algo sem importância necessita de se arrepender. Palavras vãs podem abrir a porta para demônios. No momento de irritação, uma pessoa pode dizer: estou cansado e farto de qualquer coisa. A sua intenção não é essa, mas ele pode estar a abrir uma porta para um demônio de cansaço e fastio. As palavras relacionadas com a morte são particularmente perigosas. Muitas vezes, as pessoas dizem: quase que morri a rir, ou vais morrer quando ouvires esta. A morte é um poder maligno das trevas, e somos insensatos ao tratá-la de ânimo leve. No momento de aflição e desencorajamento, é frequente dizer-se: quem me dera que eu estivesse morto, ou estava melhor se estivesse morto. Palavras como estas são um convite direto a um espírito de morte. Tenho ministrado a centenas de pessoas que se expuseram a um espírito de morte devido a palavras do gênero proferidas sem cautela. No capítulo 20, irei apresentar mais algumas considerações sobre o espírito de morte. Fazer de Jesus o Senhor. Estes 7 exemplos ilustram algumas das formas como nós e os nossos filhos podemos ficar expostos à influência demoníaca. Temos de nos lembrar que os demônios são extremamente persistentes. Um demônio pode ser expulso, mas ainda assim tenta voltar a entrar. Jesus avisou-nos acerca deste perigo. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Mateus 12, 43, 45. O espírito imundo regressa à sua casa, ou seja, a pessoa que habitava anteriormente, e encontra-a desocupada, varrida e adornada. Depois leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entra novamente em casa com eles e habita mais uma vez. O que é que havia na casa que abriu as portas para o demônio reentrar? A casa encontrava-se varrida, o que não representava qualquer problema. Ela estava adornada, o que também não representava qualquer problema. Mas ela estava desocupada. Esse é que era o problema. O homem tinha deixado a sua casa vazia. Ele nunca tinha levado Jesus para dentro, para ser o seu Senhor. Quando uma pessoa se entrega a Jesus como seu Senhor, ela pode encontrar em Jesus o poder sobrenatural para manter os demônios fora de si. Mas sem Jesus como Senhor, ela não tem a força necessária para proteger a sua casa. Quando o demônio a assalta, ele pode facilmente derrotar a sua residência ineficaz. Então, quando o demônio entra novamente, leva consigo outros 7 demônios, cada um pior do que ele próprio, e a pessoa fica ainda pior do que se encontrava anteriormente. Vou dar um exemplo da minha vida que tornou isto bem claro para mim. Na década de 60, eu costumava viajar de carro com a Lídia quando pregava nos Estados Unidos. Por vezes, isto implicava uma viagem de 2 ou 3 dias. À noite, quando entrávamos numa cidade, procurávamos uma placa de neon com as palavras quarto vago. Quando encontrávamos estas palavras, sabíamos que havia lugar para nós nesta residencial. Na esfera espiritual, os demônios andam à procura da mesma placa. Quando os demônios a veem,
dizem para consigo: ah, eis uma pessoa que não fez de Jesus o Senhor da sua vida. Talvez sejamos capazes de forçar a entrada. Há apenas uma garantia, uma forma de nos livrar do perigo: ter a certeza de que Jesus é verdadeiramente o Senhor de cada área da nossa vida. No início deste capítulo, expliquei como é que o passado de uma família no ocultismo pôde abrir as portas para demônios. No próximo capítulo, irei lidar mais minuciosamente com todas as áreas do oculto, realçando que qualquer forma de envolvimento direto e pessoal traz um perigo ainda maior. 14. O que é o oculto? Um dos principais meios através do qual os demônios têm acesso à humanidade é o oculto. Se não entendermos a influência praticante universal do oculto sobre a raça humana, não vamos poder lidar eficazmente com os demônios. Em cada um de nós existe um desejo profundo de estabelecer contato com o desconhecido, com qualquer poder superior, algo maior, mais sábio ou mais poderoso do que nós. Isto verifica-se a todos os níveis, desde adolescente que lê o seu horóscopo até ao feiticeiro de uma tribo remota que nunca viu um homem branco, passando pelo cientista que investiga o espaço e procura descobrir os segredos do universo. Foi Deus que colocou este desejo dentro de nós, mas o seu maior inimigo, Satanás, engendrou uma maneira de desviar a atenção daqueles que buscam para sistemas enganosos e malignos, fazendo-os seus escravos. Estes sistemas enganosos podem ter inúmeras formas diferentes, mas o nome genérico que se aplica a qualquer um delas é o oculto. Isso levanta a quarta questão que normalmente é colocada no que respeita ao mundo do demoníaco. O que é o oculto? A palavra oculto deriva de uma palavra latina que significa escondido ou encoberto, o poder que opera através das práticas. Os sistemas ocultos deriva de Satanás e é maligno, mas a maioria das pessoas que se enreda neles não sabe disto. São seduzidas por rótulos ou pretensões que fazem com que essas práticas e sistemas pareçam especialmente atrativos. Para mim, isto é muito claro, devido à minha própria experiência. Tal como referi no capítulo 10, eu estava fascinado por tudo aquilo que se relacionava com a Índia, e em Cambridge tentei tornar-me um yogi. Contudo, apesar de todo o meu esforço, nunca era capaz de atingir a libertação ou o sentimento de realização que procurava. Aquele desejo indefinível foi finalmente satisfeito quando, pela graça de Deus, tive um encontro sobrenatural com Jesus, o Filho de Deus. A Escritura chama adultério espiritual, quando nos afastamos do único e verdadeiro Deus e nos voltamos para falsos deuses. Assim, os avisos da Bíblia contra a imoralidade e o adultério também se aplicam a todas as formas de envolvimento com o oculto. A mulher imoral ou adúltera, estranha, descrita em Provérbios, reflete com clareza o engodo e a astúcia utilizados pelo oculto. Em Provérbios 5:6, somos avisados contra a tentativa de prescrutar os seus caminhos, pois eles são movíveis, instáveis e desonestos, de acordo com diferentes traduções. Todos os adjetivos se aplicam ao oculto. Tenho observado que quando um erro enganador é contestado e esclarecido, há logo duas novas práticas ocultas ou falsas religiões que se erguem no seu lugar. Deste modo, em vez de tentar fornecer uma lista completa, vou indicar algumas das formas através das quais essas práticas operam. A verdade é a melhor defesa contra o engano. O desfecho trágico daqueles que se permitem ser atraídos e enganados pela mulher estranha é descrito em Provérbios 7, 25 e 27. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração,
e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. A Escritura salienta que as vítimas desta mulher estranha são homens fortes. É característico dessas forças enganadoras terem como alvo primordial homens com capacidade de liderança. Satanás odeia esses homens. Homens fortes tornam-se vulneráveis quando colocam a sua confiança na sua própria força e nos seus sucessos passados. Os dois principais ramos do oculto. Os dois principais ramos do oculto são identificados na Escritura como sendo a adivinhação e a feitiçaria. Adivinhação. A adivinhação providencia conhecimento acerca de pessoas, acontecimentos e situações através de meios sobrenaturais. Os termos contemporâneos usados são cartomancia, previsão psíquica e percepção extrasensorial, PES. Encontramos um exemplo claro na rapariga escrava em Atos 16, 16, 22, que se dizia estar possuída por um espírito de adivinhação, ou por um espírito através do qual previa o futuro. Na verdade, o grego apenas diz que ela tinha o espírito de cobra piton. Na cultura grega clássica, a piton era frequentemente associada com a prática da adivinhação ou cartomancia. O termo moderno para designar uma pessoa dessas é médium. Esta escrava foi a primeira pessoa em Filipos a discernir a identidade de Paulo e Silas. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, clamou ela, os quais nos anunciam o caminho da salvação. Versículo 17. Tudo o que ela disse era verdade. No entanto, o seu conhecimento provinha de um demônio. Quando o demônio foi expulso, ela perdeu a capacidade para prever o futuro e os seus senhores perderam a sua fonte de rendimento. É isto que faz da adivinhação algo tão enganoso e perigoso. Uma pessoa, normalmente uma mulher, que tem um espírito de piton, pode ser um canal de conhecimento sobrenatural, tanto sobre o passado como sobre o futuro. Esta medida de verdade é o isco que está preso no gancho oculto de Satanás, através do qual ele tenta capturar e escravizar as suas vítimas. A cartomancia, adivinhação, é verdadeiramente oculta, escondida. Ela esconde a fonte satânica do poder. Entre as pessoas que procuram saber o futuro, encontram-se líderes políticos com cargos elevados e até mesmo cristãos professos. Contudo, com esses contatos, ficam inevitavelmente expostos a demônios. Irei descrever alguns exemplos que provêm da minha observação pessoal. A Mari tinha ouvido uma das minhas pregações e acreditava que estava debaixo de um poder demoníaco. Ela era membro de uma igreja tradicional que aderiu ao Evangelho de Cristo. Mas um dia, uma mulher considerada a mais espiritual na igreja dirigiu-se a Mari e disse-lhe: "Deixa-me ler-te a sina." Quando a Mari aceitou, aquela mulher disse-lhe: "Tu vais ter um filho, mas ele vai nascer morto." Aconteceu tal como ela disse. O bebê da Mari nasceu com o cordão umbilical enrolado 2 vezes à volta do seu pescoço e não sobreviveu. Devido ao pecado de consultar uma adivinha, embora sendo uma cristã professa, creio que a Mari abriu caminho para uma força satânica que levou a vida do seu bebê. Quando a Mari compreendeu que se tinha exposto a um poder demoníaco, pôde clamar pelo benefício do sacrifício de Cristo feito em seu nome e foi liberta, mas isso não lhe trouxe ao seu bebê de volta. Quantos cristãos, frequentadores de igrejas e que sem se aperceberem terão sido apanhados nas tramas de Satanás por causa da adivinhação. A previsão de um médium sobre o rumo da vida de uma pessoa é muitas vezes equivalente a uma declaração do destino que Satanás tem para essa vida. No capítulo 11
mencionei que uma das principais funções dos daimons, os quais operam no nível superior, é atribuir às pessoas o seu destino, ou seja, o destino que Satanás tem para elas. O daimon comunica esta ordem através de um daimonion, que opera num plano terreno. Essa é a essência da adivinhação. Isto tornou-se muito real para mim, quando eu estava a tentar ajudar uma mulher que veio ter comigo para ser liberta. Ela disse-me que tinha sido espírita, mas que se arrependera. Depois de orar durante algum tempo, parei por uns momentos para buscar a direção do Senhor. De repente, a mulher virou-se para mim e disse: "Vejo dentro de um carro desfeito quem bateu contra uma árvore." Fiquei imóvel. "Isto é o demônio a falar", disse para comigo. Então disse em voz alta: "Satanás, eu recuso o teu destino para a minha vida. Não vou estar dentro de nenhum carro desfeito, quem bateu contra uma árvore." Já passaram mais de 30 anos e aquilo nunca aconteceu. No entanto, suponhamos que eu tivesse deixado que o medo entrasse em mim, pensando: um dia vou estar dentro de um carro desfeito, quem bateu contra uma árvore. Dessa maneira, eu estaria a aceitar o destino de Satanás para a minha vida e creio que ele me teria morto. Agradeço a Deus por me ter permanecido atento. Uma vez, uma jovem cristã que estava em grande aflição e veio ter comigo 1 ou 2 anos antes, sem refletir bem, tinha visitado uma cartomante que lhe disse: "Vais ser viúva jovem." Pouco tempo depois, o seu marido morreu num acidente estranho. Esta jovem foi atingida por um sentimento de culpa ao pensar que a sua visita àquela cartomante tinha de algum modo exposto seu marido ao acidente que lhe roubara a vida. Ela pediu-me desesperadamente que a encorajasse. Senti uma grande compaixão por ela e fiz o meu melhor para a consolar, mas não fui capaz, com honestidade, de lhe dar a coragem que ela tinha pedido. Eu não podia excluir a possibilidade de que ela tinha, de fato, aceitado o destino de Satanás para o seu marido e também para ela. A minha própria esposa Ruth passou por uma experiência antes de conhecer Jesus como seu Messias. Um amigo dela falou-lhe acerca de uma médium que tinha previsto certas coisas na sua vida que vieram a acontecer. Ele sugeriu que essa mulher podia ajudar e confortar Ruth, que naquela altura se debatia com a tarefa de criar 3 filhos sozinha. Ruth, uma membro ativa da sua sinagoga, nunca tinha ouvido nada que proibisse a adivinhação. A médium nunca tinha visto a Ruth, nem sabia nada acerca dela. Disse-lhe 3 coisas: "Não podias ter filhos, tens 3 filhos adotados e o teu marido deixou-te." Todas aquelas afirmações estavam corretas, mas a revelação não veio de Deus, veio de Satanás. Ele pretendia usar aquela medida de verdade como um isco para atrair a Ruth ainda mais para o oculto. Na sua misericórdia, Jesus interveio na vida da Ruth. Mais tarde, quando compreendeu seu erro, a Ruth arrependeu-se e cancelou o poder de Satanás sobre ela. A minha primeira esposa, Lídia, usava uma ilustração simples para avisar as pessoas sobre a armadilha de Satanás. "Podes dar-me um copo de água pura", dizia ela, "mas se colocares apenas uma gota de veneno, toda a água fica contaminada." Não há nenhuma revelação inspirada de um adivinho que vale a pena ficar com toda a vida envenenada. Há feiras rurais e até mesmo algumas igrejas que têm bancas de adivinhação como um espetáculo à parte, só por brincadeira, mas não existe adivinhação inofensiva. Veneno é veneno, mesmo quando não é indicado no rótulo. Há outra forma desse tipo de atividade que pode ser ainda mais enganadora. Eu apelidei-a de adivinhação carismática. Existem alguns ministros e oradores que em convenções oferecem profecias pessoais e que encorajam os cristãos a participarem esperando por uma palavra do Senhor. Não há dúvida de que algumas palavras vêm do Senhor, mas há ainda muitas mais que vêm da alma da pessoa,
que está a ministrar ou mesmo de um demônio de adivinhação. Isto pode ter um efeito desastroso nas vidas daqueles que são apanhados nessa trama. A maioria das pessoas quer saber o que é que o futuro lhes reserva. A adivinhação vai de encontro a este desejo, mas Deus requer que nós andemos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Sem saber o que o futuro nos reserva, mas confiando na sua fidelidade, que dura para sempre. No entanto, pode haver alturas em que Deus nos vai dar uma revelação soberana acerca do futuro sem nós a querermos ou buscarmos. Quando ele toma a iniciativa, o resultado irá servir os seus propósitos. Outra armadilha, que é conhecida como um jogo, é a mesa de Ouija, mesa para recepção de mensagens espíritas. Lembro-me de ensinar sobre a natureza do oculto numa igreja episcopal em Inglaterra e de orar por muitas pessoas que precisavam de ser libertas de demônios. No culto de encerramento no domingo de manhã, o reverendo começou por dizer que a sua esposa lhe tinha perguntado cedo pela manhã daquele dia o que é que tinha provocado o cheiro a queimado na sua casa. Fui eu, prosseguiu ele, que estive a queimar a nossa mesa de Ouija. O uso de mesas de Ouija e de outras práticas ocultas tem permeado muitas divisões dos nossos sistemas escolares. Numa escola, houve um grupo de raparigas que começou a brincar com uma mesa de Ouija, só por curiosidade, para ver o que é que ia acontecer. Um dia, a mesa deu a seguinte resposta: dentro de uma semana, uma de vocês irá morrer. Naquela semana, uma das raparigas morreu no acidente. As outras raparigas ficaram aterrorizadas, sem saber o que mais iria acontecer. Outra das formas em que as pessoas ficam expostas à adivinhação é através de horóscopos. 1 ou 2 gerações atrás, havia muitos jornais que incluíam diariamente uma porção da escritura. Hoje, as mesmas páginas contêm uma leitura diária do horóscopo. Dá uma vista de olhos pelo seu horóscopo no jornal, com a mente desprotegida, pode expô-lo a uma influência demoníaca. Mais uma vez, muitos cristãos são enganados. Consideram estas atividades inofensivas, sem reconhecerem a armadilha que está por trás de tudo isso. Uma vez ministrei a uma mulher que precisava de libertação de um espírito de adivinhação. Ela não conseguia compreender como é que um espírito desses podia ter entrado nela. Ao fazer-lhe algumas perguntas, acabou por admitir que ocasionalmente lia o seu horóscopo no jornal diário. Ficou chocada quando se apercebeu que se tinha exposto a um demônio de adivinhação. Outra potencial porta aberta para os demônios é o envolvimento nas artes marciais. A Ruth e eu ministramos a um homem que se tinha distinguido no karatê. Depois de uma sessão de libertação, ele descobriu, para sua surpresa, que já não era capaz de dar o pontapé de karatê. Ele se tinha percebido que a sua capacidade provinha de um demônio. Devemos ter presente que todas as artes marciais tiveram origem em culturas permeadas de idolatria e atividade demoníaca, magia. O outro canal através do qual o oculto opera é a magia. A magia pode ser considerada a irmã gêmea da adivinhação, mas ela possui a sua mesma esfera particular de atividade. Ela usa vários meios para produzir impacto nos sentidos físicos. Algumas das suas ferramentas são drogas, poções, encantamentos, amuletos, magia, fórmulas, feitiços e várias formas de música. Ao falar dos últimos dias, Paulo avisa que homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Timóteo 3,13. A palavra grega traduzida por enganadores significa literalmente encantadores. Mas por que encantar? Encantamento é usado em vários rituais ocultos. Ela passou a significar bruxos ou feiticeiros. Algumas formas contemporâneas de música, tais como o acid rock, integram-se na mesma categoria.
e são usados como canais de poder satânico sobrenatural. Isto está de acordo com a previsão de Paulo de que, à medida que nos aproximarmos do fim da era, haverá um grande ressurgimento dessas forças ocultas. O livro de Apocalipse descreve 2 juízos de Deus no fim dos tempos, através dos quais algumas partes da humanidade serão mortas. Depois, termina afirmando que os outros homens não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apocalipse 9, 20 e 21. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.